Bom dia, minha gente! Quinta-feira, seguimos aqui no nosso projeto 50 Tons para o Sucesso. E hoje a gente tá no tom 43, chegando aí no finalzinho, né? E hoje farei sozinha aqui. Denise não vai participar de corpo presente. Porque de coração, com certeza ela está aqui. Mas o motivo é um motivo bom. Ela está em viagem a caminho de um lugar muito especial. Depois a gente vai contar que lugar é esse. Acompanhem a gente que vocês vão saber. A gente vai contar. Mas esse tom fala de quê? O título no livro deste capítulo é Seja Seu Amigo. E aqui eu venho então compartilhar com vocês e convidar vocês a serem suas amigas. É incrível como a gente às vezes dá tanta atenção, ajuda, apoia, faz tantas coisas pelas outras pessoas e acaba pecando muito em não fazer por nós mesmas. E, gente, a gente precisa fazer primeiro por nós, para depois transbordar na vida dos outros. Infelizmente, por vários motivos aí, de criação, de bloqueios, até pela maneira como a gente aprendeu, a gente faz ao contrário. E aí a gente acaba se doando demais para os outros, fazendo tudo para os outros e muitas vezes se deixando de lado. Só que não é só isso. Não é só se deixar de lado. Quando a gente fala em ser nossa amiga, a gente logo pensa, né, em amor próprio, em autocuidado, em não se deixar de lado de fato. Mas tem coisas muito mais profundas que isso. Quando que a gente é ou não nossa amiga de verdade? E isso é uma coisa que eu trago muito para as minhas alunas sempre. Sabe qual que é o momento principal? Todos são importantes. É importante tu te amar, tu te cuidar, tu te dar uma atenção. Tudo isso é muito importante. Porque isso vai te trazer segurança, vai te trazer autoestima. E sem isso, as coisas de fato não vão fluir aí na tua vida. Só que tem algo muito importante também, e eu digo que esse é um dos principais, que é, sabe aquele momento que tu erra? Que as coisas dão errado? Que tu toma aquela decisão que tu não deveria ter tomado? Que tu faz aquela ação e vê que, putz, fiz errado. Não devia ter feito isso. Sabe aquele momento que tu vai falar alguma coisa pra alguém e depois se arrepende? Todos aqueles momentos em que tu talvez até te decepciona, te frustra ali contigo, com as tuas atitudes. Quando tu erra de fato. Esse é o principal momento em que tu precisa ser tua amiga. E eu digo que nem só amiga, melhor amiga mesmo. E aí, eu sempre falo para as minhas alunas e para as minhas mentoradas, né? Nessa situação, aí elas me trazem uma situação ou situações em que elas ficam ali se chicoteando, como a gente diz, né? Se punindo, se autoagredindo. Sabe aquele diálogo interno de ai, tu não é capaz, não vai dar certo, nossa, que burra. Sabe aquele diálogo interno? Às vezes a gente até verbaliza, né? Agora eu quero que vocês lembrem de todos esses momentos aí que vocês se xingaram aí internamente, ou até verbalmente também, porque às vezes a gente fala, meu Deus, como eu sou burra. E agora eu quero que tu pense assim,
Nessa situação, independente de qual for, tá? Se fosse a tua amiga, sabe aquela amiga que tu gosta muito? Às vezes nem é tão amiga assim, mas vamos pegar assim aquela melhor amiga, que ela vem te contar algo que aconteceu com ela e que deu muito errado. E aí nesse momento ela tá ali se sentindo culpada, frustrada, e aí ela fala: meu Deus, como eu fui burra. Ou, nossa, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou conseguir. Independente da história que a tua amiga vinha te contar, diz pra mim, ou melhor, responde aí pra ti mesma, o que tu falaria pra essa tua amiga? E aí é que vem o X da questão. Tu falaria pra essa amiga tudo que tu fala pra ti quando tu erra? Tu falaria pra tua amiga: verdade, fulana, tu é burra mesmo, tu não é capaz, desiste disso. Tu falaria isso pra tua amiga? Eu duvido. Tu falaria pra tua amiga: levanta essa cabeça, tu consegue sim, vamos lá, vamos tentar de novo. Tu ia apoiar ela, tu ia motivar, tu ia incentivar ela, tu ia acolher essa amiga. Tu ia querer botar ela pra cima. Até porque a gente tem muito mais facilidade de enxergar os pontos positivos, às vezes, dos outros do que da gente, né? E às vezes tu vê que aquela amiga tá falando tudo isso e, de fato, ela tem potencial, né? Não tem motivos pra ela estar daquele jeito. Que ela, de fato, precisa... Errar faz parte, né? E aí tu fala pra ela: fulana, errar faz parte do caminho. Agora, quando tu fizer de novo, tu vai fazer muito melhor. Isso, desse jeito, tu não vai mais fazer, porque tu sabe que assim dá errado. Tu vai incentivar essa pessoa. Tu vai motivar ela a não desistir, a continuar, a tentar de novo, a levantar a cabeça e olhar pra frente. Agora, como que tu pode, quando é contigo, fazer diferente? Por que quando é contigo, tu não te trata desse jeito? Por que quando é contigo e tu erra, ou algo acontece de errado ali no caminho, tu não olha pra ti mesma e não fala: vamos lá, tu consegue. Tá bom, errei aqui, agora eu sei que por aqui não dá pra ir mais. Agora eu vou fazer diferente. Tu precisa ser essa tua melhor amiga. E aí eu quero que tu grave isso que eu vou falar agora e leve pra tua vida. Jamais fale ou se trate como tu não trataria ou que tu não falaria pra tua melhor amiga. Porque tu precisa ser a tua melhor amiga. A única pessoa que a gente tem certeza que vai estar com nós até o final da nossa vida é nós mesmas. As outras pessoas, a gente não sabe se vão estar ali com nós. Não faz sentido nenhum tu tratar muito bem as outras pessoas e não te tratar bem. E inconscientemente isso traz aquela sensação de: eu ajudo todo mundo, eu apoio todo mundo e ninguém me apoia. É como se as pessoas ficassem ali sempre te devendo algo. Mas esse sentimento só existe porque tu mesma tá se deixando faltas aí. Tu acaba devendo pra ti mesmo. Só que aí, como tu dá muito pra todo mundo, a impressão que tu tem é que as pessoas estão te devendo. Só que eu vou te contar que não. Quem tá te devendo é tu mesmo. E isso só vai mudar quando tu começar a te tratar diferente. Então, rigidez, autocrítica, culpa, tudo isso te faz muito mal, né? Tu não pode se permitir viver sobre ataque teu mesmo, né? É tu mesmo te atacando ali. Então, segura a tua mão, te apoia, te coloca pra cima, sabe? Ressalta ali as tuas qualidades. Eu quero que tu olhe pra ti a partir de hoje de uma maneira diferente. Eu quero que tu grave e nunca mais esqueça
que tu precisa ser a tua melhor amiga. E claro que não é fácil fazer isso. Vão ter momentos, sim, que a gente vai se sabotar e vai se criticar, vai se culpar, vai se sentir fracassada. Vão ter esses momentos. E é meio que inevitável, né? Porque o sentimento é algo que vem. Mas, a partir de agora, tu pode escolher como que tu vai agir quando isso acontecer. Então, se eu me pego ali numa situação em que tudo deu errado e eu começo a falar internamente, que seja, pensar, nossa, mas que burra que eu fui. Nossa, mas eu não vou conseguir. Nossa, mas eu tenho que desistir disso aqui. Eu quero que tu lembre da minha voz te falando. Para tudo. Tu não falaria isso pra tua melhor amiga. E não é justo que tu fale pra ti mesma. Aí eu quero que tu lembre o que tu falaria. Eu quero que tu te veja, tá? Eu quero que tu te veja. É tu na tua frente. E pensa assim, é eu aqui na minha frente. Mas esse eu aqui na minha frente é a minha melhor amiga. O que eu vou falar pra ela agora, diante dessa situação aqui? Eu não vou ter coragem de falar pra ela desistir, ou de chamar ela de burra, ou de dizer que ela não é capaz. O que eu vou falar pra essa minha amiga? E aí tu vai mudar o teu diálogo interno. E isso é treino, tá, gente? Não é na primeira vez. Mas se tu criar essa consciência de toda vez que tu te autocriticar, te punir, tiver esse diálogo interno aí negativo a teu respeito, se tu parar, lembrar, opa, que não é assim que eu tenho que me tratar. Faz esse exercício. Te olha como tua melhor amiga. E aí tu fala pra ti mesma o que tu falaria pra essa amiga. E tudo começa a mudar na tua vida a partir disso. Porque não faz, gente, sentido nenhum vocês se tratarem desse jeito. Escreve aí num papel, deixa bem à mostra. Eu sou a minha melhor amiga. E aí, abaixo dessa frase, eu sou minha melhor amiga, coloca outras frases aí que fazem sentido pra ti. Eu me apoio. Eu me coloco pra cima. Quando eu erro, eu entendo que errei. Eu ajusto a rota e eu continuo. E faz inúmeras frases. E coloca num lugar bem visível pra te nunca mais esquecer de que tu é a tua melhor amiga. E de que tu precisa se tratar exatamente assim. E desse mesmo jeito tu vai tratar todas as pessoas. Só que daí vem a diferença. Tu vai tratar as pessoas assim, tu vai continuar tratando as pessoas assim. Só que tu não vai ter mais aquele sentimento de faço tudo pra todo mundo, apoio todo mundo, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Por quê? Porque tu não precisa do apoio de ninguém. Tu já tá se dando. Fica tão mais leve, tão mais leve. E tu vai ver que as coisas vão mudando ao teu redor, porque a tua energia fica diferente. Consequentemente, os teus resultados ficam diferentes também. E as tuas ações. Porque uma coisa é tu te criticar e ter esse diálogo interno negativo aí, se colocar pra baixo, e aí a tua energia é como se tu murchasse quando tu faz isso. Só que quando tu muda essa tua postura, até o teu corpo reage diferente. Porque aí, ó, quer ver? Testem. Quando tu começa de, eu vou desistir, eu não sou capaz. Só de tu falar essas palavras, parece que, ó, o teu corpo vai fechando, murchando. Mas aí tu muda e tu fala, não, eu consigo. Peraí, eu consigo. Tá bom, eu errei, mas eu vou mudar.
quando tu verbaliza, até a tua postura muda, sabe? Tu enche o peito, tu cresce. Gente, é científico isso. E aí, automaticamente, tu faz o quê? Tu tá informando pro teu cérebro que tu consegue. É basicamente assim. O diálogo negativo vai fazer o teu cérebro parar ali. Não sou capaz, não consigo, como eu sou burra, vou desistir. Teu cérebro vai dormir. Pronto, não preciso encontrar mais solução nenhuma, acabou aqui. Vamos descansar. Teu cérebro adora descansar. Ele não quer gastar energia. Agora, quando tu muda esse diálogo e começa a pensar, eu consigo, não, peraí, eu errei, mas vou ajustar aqui. O que eu preciso fazer aqui diferente agora para não errar mais nisso? Tu acende o teu cérebro e ele vai começar a buscar respostas, oportunidades. Ele vai ler algo e ele vai ter uma ideia. Ele vai se conectar, vai te conectar com pessoas que vão te trazer ali ideias ou soluções. Isso é científico, gente. Repito. Então, é uma escolha. E eu não tô dizendo que é fácil, porque é desafiador. Ainda mais se tu passou a vida inteira assim. E tem questões muito mais profundas aqui, né, gente? Às vezes a gente passou a vida inteira, ou a nossa infância inteira, ouvindo coisas desse tipo. De pessoas que a gente amava muito, pessoas que a gente confiava muito, né? Quantas crianças ouvem da mãe, por exemplo? Ai, deixa isso aí que eu faço, tu não faz direito, sabe? Não é por mal. É o jeito da mãe, é como ela foi criada, é o que ela entendia. Ela não fez isso pra te prejudicar. Porém, tu registrou isso na tua cabeça. De que tu não consegue, de que tu não é capaz, de que as pessoas fazem melhor do que tu. E aí, como tu registrou isso, hoje tu tem... quando acontece qualquer fato aí na tua vida, qualquer situação, teu cérebro vai buscar a informação que tá gravada ali. E aí, se tu tem gravado ali que tu não é capaz, que tu não consegue, que as pessoas fazem melhor do que tu, é assim que tu vai conversar contigo. Mas, a partir de hoje, com tudo que eu te contei aqui sobre ti mesma, tu vai mudar essa tua atitude. E tu não vai agir mais assim. Tu vai aprender a conversar contigo direito, como tem que ser. Então, para de se cobrar, para de se anular, para principalmente de se comparar com as outras pessoas e de se punir. Corrige aí esse diálogo que tu tem contigo. Talvez nesse exato momento que tu tá assistindo essa live, tu tá lembrando aí de vários fatos que já aconteceu ou de algo até que está acontecendo na tua vida. Onde deu tudo errado, onde tu tá se sentindo frustrada, culpada. E o teu diálogo aí deve ser aquele de todos os dias. Nossa, mais um dia e eu não consegui. E eu não sou capaz. Não, a partir de hoje tu vai mudar. Coloca uma postura aí nesse teu corpo e fala: não, eu sou capaz sim. Nossa, te compara, sabe como? Se for pra te se comparar, não, se a fulana conseguiu, eu também consigo. Mas a melhor comparação que existe no mundo é aquela de... Ok, como que eu tô hoje e como que eu quero estar amanhã? Essa comparação vale muito a pena. E é a única válida. A única que tu precisa. E aí amanhã, quando chegar amanhã, tu olha pra trás e... Hoje eu tô passando por isso aqui, mas ontem eu tava pior, eu tô melhorando. Valida. Eu ainda não estou aonde eu quero estar, mas eu estou melhorando. Eu tô aprendendo. Eu tô buscando como fazer isso diferente. Essa comparação é muito importante. E aqui no livro, a gente até tem um exercício, né, que o autor traz. Um exemplo que o autor do livro traz de que ele entrevistou pessoas de sucesso e todas elas tinham algo em comum. Que elas não se sabotavam emocionalmente. Elas erravam, sim,
mas não se puniam por isso. Muito pelo contrário. Elas aprendiam, ajustavam e seguiam. Que é o que eu falei pra vocês aqui antes. Gente, isso aqui é uma pesquisa. É estudo com números, com comprovação de que pessoas de sucesso têm em comum essa questão de não se sabotarem emocionalmente, de não se punirem, de não ficar se culpando, até se vitimizando. Essas pessoas têm sucesso justamente porque elas aprenderam que elas podem errar e não tem nada de errado com isso. Eu sempre digo, né? O erro faz parte do acerto. Elas podem errar e não tem problema nenhum. O que elas não podem é se punir, ficar se julgando, se difamando, né? Se chicoteando, como eu falei. Mas aprende com o erro, ajusta e continua. Não existe nada melhor do que o erro pra gente aprender. Tem até uma história, eu já contei aqui em live essa história de um caso, de um livro. Se eu não me engano, é daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não tenho mais certeza, mas eu acho que é nesse livro sim. Que conta a história de era uma empresa, né, de aviões lá. E aí o piloto, né, que comandava lá o avião, ele tinha alguém que trabalhava ali com ele. Ele era o patrão, se eu não me engano. E aí que na hora de decolar deu problema, não conseguiu decolar e eles viram que o combustível que tinha sido colocado no avião era o combustível errado. Nesse momento, né, chamaram lá o cara que abastecia. Ele ficou apavorado porque ele tinha cometido um erro tão grave assim. E todo mundo começou a falar, comentar que ele seria demitido e tal. E aí o piloto, que era o dono ali de tudo, ele disse que não, que ele não ia demitir ele. E aí todo mundo ficou falando, né? Não, mas como assim não vai demitir? Olha o erro que ele cometeu, o risco, né? De colocar ali o combustível errado no avião, poderia ter acontecido uma tragédia e tal. E aí o piloto falou, não, justamente por isso que eu não vou demitir ele, porque eu tenho certeza que ele nunca mais vai errar. Porque quando a gente erra, a gente aprende. E aí fica isso como um lembrete aqui pra vocês. O erro, toda vez que a gente erra alguma coisa, pode ter certeza, aquilo ali tu não vai errar de novo. Não é nem garantido que na próxima vez tu vai acertar, mas que tu vai fazer diferente e o mesmo erro tu não vai cometer. Pode ter certeza disso. Então, ok, aprende, ajusta, busca como fazer de uma maneira diferente até dar certo e continua, sem se punir, sem se julgar, sem se culpar. Gente, isso é maturidade, é inteligência emocional. E, de fato, não tem como tu ter sucesso se tu ficar o tempo todo ali te punindo e sendo a tua inimiga. Então, se tu quer ter sucesso, seja a tua melhor amiga. Começa a ter diálogos diferentes aí contigo. Começa a te tratar de uma maneira diferente. E quando acontecer, porque vai acontecer, pega esse erro ou essa situação aí que tu tá e busca entender o que tu tem que aprender com ela. Ou simplesmente entender que, ok, errei, tá tudo bem. Da próxima vez eu vou fazer diferente. Eu vou buscar acertar. Ou eu vou buscar ajuda de alguém. Te coloca pra cima. Desistir não pode ser uma opção. E de novo, o erro faz parte do acerto. Dificilmente a gente vai acertar alguma coisa
principalmente quando a gente tá ali numa jornada, buscando algo que a gente quer muito, não tem como, gente, a gente de primeira acertar tudo. A gente vai ajustando, a gente vai aprendendo. A gente vai começar fazendo as coisas do jeito que a gente sabe. E os erros que vierem no caminho, eles vão te ensinar. Não existe melhor professor do que o erro. Primeiro porque ele vai te mostrar onde tu tem que ajustar. Ele vai te mostrar o que tu precisa aprender. E ele vai te ensinar a nunca mais repetir aquele erro ali. Então muda o teu diálogo, muda a tua postura e começa a ter resultados diferentes. E fica de exercício para hoje o que eu já falei aqui para vocês. Coloca lá a frase: eu sou minha melhor amiga. Abaixo dessa frase, tu vai acrescentando frases. Vai acrescentando. Deixa essa lista num lugar visível, ali perto de onde tu trabalha. Sei lá, carrega na tua bolsa, coloca dentro da agenda, não sei. E vai acrescentando frases. Eu consigo. Eu erro. Eu aprendo. Ajusto. E continuo. Frases que vão te colocar pra cima, pra frente. Te motivar. E se trate como essa tua melhor amiga. Tu vai ver que as coisas vão começar a mudar. Tudo vai ficar mais leve aí. E quando eu falei aqui da diferença, né? De como tu fala contigo, que até a tua postura muda, o teu corpo muda. Porque tu vai tendo diálogo ali interno ou negativo, tu vai meio que murchando, desanimando, teu cérebro vai parando. Quando tu faz o contrário, teu corpo reage diferente, tu cresce e o teu cérebro começa a buscar alternativas. E aí eu lembrei de uma coisa aqui que ontem mesmo eu tava conversando com a Denise, inclusive. Eu tava conversando com ela sobre como as coisas... como eu tô hoje tendo resultados que eu não tinha antes, como eu parei pra observar e fiquei lembrando, sabe, lá do início, de quando eu ainda não tinha resultado e o início é complicado pra todo mundo, tu faz e o resultado não aparece. Só que daí veio uma reflexão pra mim que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: o que eu me dei conta? Né? Eu comecei a ver números e muitas coisas boas que estão acontecendo comigo. E lá atrás eu queria esse resultado? Eu queria. Hoje eu quero resultados ainda maiores, né? Mas teve um tempo que o resultado que eu tenho hoje era o que eu desejava. Só que lá no início, e eu tô falando de mim, mas eu sei que isso acontece com todo mundo, porque eu converso com muita gente, eu atendo muitas mulheres e eu sei que é assim. E eu quero que tu analise, porque certamente contigo também é assim. Quando a gente tá nesse início e ainda não tem resultado, e a gente faz uma coisa e dá errado, e a gente sofre, a gente fica triste, observem como a gente dá muito mais atenção para as coisas dando errado do que para quando as coisas estão dando certo. Eu vou explicar. Eu parei ontem para analisar, então eu abri a plataforma, eu tava olhando ali as alunas que entraram, as vendas que eu fiz. Aí eu paro para pensar também nos resultados que essas pessoas já estão tendo. E isso me deixa muito feliz, muito grata. Só que daí eu meio que parei ali olhando para tudo isso e veio na minha cabeça. As coisas foram acontecendo e eu nem parei para comemorar. Eu continuei ali e fiquei feliz, fiquei empolgada e tudo, mas eu não dei tanta importância. Em qual sentido? No sentido de que se tivesse dando tudo errado, se não tivessem alunas entrando, alunas me trazendo o resultado delas, né? Vendas acontecendo,
eu estaria dando muita atenção para isso, estaria triste, sofrendo, chateada, como era lá atrás. Por que eu não tô radiante, comemorando? Eu tô feliz, óbvio, eu tô. Mas concordam que é algo rápido? É tipo assim, quando tá ruim a gente fica dias sofrendo. Quando a coisa tá fluindo, acontecendo boa, a gente comemora, fica feliz, mas deu, segue o baile. A gente não fica comemorando por tanto tempo como quando a gente tá sofrendo pelo que deu errado. E é aí que a gente tem que parar e se observar mais sobre isso. Porque a gente tem que fazer justamente o contrário. Quando as coisas não estão dando tão certo assim, não adianta tu ficar presa ali, sofrendo, se punindo, não sendo tua amiga, porque isso vai te estagnar, não vai te ajudar em nada. Deu errado? Ok. O que deu errado aqui? Bom, vou dar um exemplo lá do início. Nossa, fiz um lançamento, não vendi nada. O que eu preciso melhorar aqui para próxima vez? Em vez de ficar sofrendo, tu vai sentir, mas sente e já começa a olhar pra frente. O que eu vou fazer da próxima vez para dar certo? O que eu vou fazer aqui para melhorar os meus resultados? Ok, errei, mas vou consertar, vou ajustar. O que eu tenho que mudar aqui? Ou vou buscar a ajuda de alguém. Quem é que já tá tendo resultado para me ajudar? Para me dizer como é que eu faço? Ou me ajudar a enxergar aqui onde eu errei? Sabe? Então muda isso. Muda isso. E essas percepções são muito importantes. Porque ontem eu refleti sobre isso e compartilhei, né, com a Denise e tô compartilhando aqui com vocês agora. Aprenda a ficar pouco tempo ali no sofrimento e muito mais tempo na comemoração. Sabe? Curte mais. Porque é aquilo, tô feliz, vendi e tal, tá tudo bom. E passa, não, comemora mais, chama alguém pra comemorar, sai pra comemorar, compartilha com alguém que tu gosta. Vamos fazer alguma coisa pra comemorar isso, sabe? Engrandece mais esse momento e diminui os de sofrimento. Tu vai ter muito mais resultado. E sabe que muitas vezes as pessoas começam a ter resultado e param de ter resultado? Por que será? Não é só por isso, mas eu garanto pra vocês que tem muita influência com isso também. Porque é como se a gente valorizasse demais os momentos ruins, os erros, e não valorizasse quando as coisas dão certo. Inclusive, existe uma pesquisa, é cientificamente comprovado que a gente dá muito mais atenção e valor às coisas negativas do que às positivas. Olha que doido. Tanto que, eu não vou lembrar agora o número certo, tá, gente? Mas basicamente a gente tem 6.000 pensamentos por dia e 80% são negativos. Cientificamente comprovado isso. Então a gente pode diminuir esse número? Pode, mas precisa ter essa consciência de tudo que a gente conversou aqui hoje. Certo, minha gente? Hoje nós encerramos a semana por aqui. Amanhã não teremos live, porque eu estou indo daqui a pouquinho viajar. Vou contar logo pra vocês pra onde eu vou, o que eu vou fazer. Então amanhã não vai ter live, tá? Segunda também não vai ter, porque eu só retorno na segunda. Mas a partir de terça segue aqui nossa programação normal. Então aproveitem a live de hoje, o que vocês aprenderam aqui. Coloquem isso na vida de vocês, internaliza aí e passa a ser a tua melhor amiga a partir de hoje. Tu sempre foi, só que talvez tu estava um pouquinho afastada dela. Te reconecta aí com essa tua amiga, que é a amiga mais importante. É aquela que vai te levar para os lugares que tu quer ir. Então valoriza mais aí os teus momentos felizes, os teus resultados. E não dá tanta atenção para os momentos ruins.
Pega os momentos ruins, olha pra ele. O que eu tenho que aprender aqui? Vamos ajustar? E bora pra frente. Pega a tua amiga aí pela mão, dá um abraço bem apertado nela, fala pra ela, vai ficar tudo bem. A gente vai conseguir. E vamos. Certo, minha gente? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Aqui nas lives a gente volta na terça, mas nos próximos dias eu vou contar tudo o que tá acontecendo pra vocês nos stories. Então me acompanhem, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.